Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 5. Todos encontraram? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a Tua palavra será aberta, Senhor, ela possa confrontar os nossos pecados e que ela nos leve ao arrependimento sincero, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 5, capítulo 5, nós temos 5, 6 e 7, nós temos um sermão muito conhecido nosso, que é o famoso sermão da montanha ou o sermão do monte. Então, nós acreditamos e muitas vezes nós até assistimos filmes e tudo mais, quando nós vemos esse trecho, nós vemos Cristo caminhando no meio da multidão e enquanto caminha, Cristo ensina. Essa é uma visualização que muitas vezes nós temos desse texto. Mas será que foram assim que as coisas aconteceram? O capítulo 5, a partir do versículo 1, diz que certo dia, quando Jesus viu as multidões que elas se ajuntavam, ele subiu à encosta do monte e se assentou-se ali. Então, o que o texto está nos mostrando a primeiro passo? Jesus está caminhando em meio à multidão e falando, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês devem dar a outra face. É para a multidão que Cristo está falando? Esse ausentar-se aqui, Jesus vê as multidões se ajuntaram e se ausenta em algumas versões, ele sobe a encosta do monte e ali ele senta com os seus discípulos. E ele começa a ensinar a quem? A multidão ou aos discípulos? Ele começa a ensinar aos seus discípulos. No versículo 1, isso fica muito claro. Jesus senta-se à encosta do monte, os discípulos sentam à sua volta e ele começa a ensinar-lhes. Interessante é que aqui Jesus está ensinando primeiramente aos discípulos e não à multidão. E isso faz toda a diferença. Porque se os discípulos são o alvo desse sermão, nós teremos um resultado. Se a multidão é o alvo desse sermão, nós teremos outro resultado. Então, o Desejar Todas as Nações, no capítulo 31, Ellen White diz o seguinte: o sermão foi dirigido especialmente aos discípulos, porque eles precisavam compreender o tipo de vida e a missão que deveriam viver. Então, o Sermão do Monte é um sermão direcionado especialmente aos discípulos, porque era deles que se esperava uma vida ao Senhor, rendida ao Senhor. A proposta dessa manhã é olhar para esse texto dessa forma. Olhar para esse texto como sendo Jesus falando aos seus próprios discípulos. O foco central do sermão aqui é a ética do reino de Deus, é a ética do reino de Deus. Se pudéssemos resumir esse sermão em um conceito, seria a justiça superior. Uma justiça que vai além da aparência externa e foca na intenção do coração. Então, esse sermão, ele foi dado aos discípulos de Cristo. Os discípulos têm a responsabilidade de ouvir as palavras de Cristo e pô-las em prática. A multidão, não. Será que nós conseguimos entender esse texto? A multidão, não que eu esteja menosprezando a multidão, de forma nenhuma. A multidão, o discurso de Jesus foi motivado pelo seu olhar para a multidão. Mas não é a multidão que tem a responsabilidade de colocar esses ensinamentos em prática. São os discípulos de Cristo. Estamos aqui, em todo caso, desprezando essa multidão de forma nenhuma. Todo o discurso de Cristo é motivado porque ele olhou para a multidão. E vendo Jesus a multidão, ele começa a ensinar esses discípulos. Essa multidão é o ponto de partida. É desse olhar de Jesus para as multidões que vem o discurso do maior sermão de Cristo, conhecido como Sermão do Monte. E um pregador muito famoso, ele diz que os nossos
olhar para esse discurso, e principalmente para os primeiros versículos, chamados as bem-aventuranças, é a gente olhar para um retrato falado do cristão. Ou seja, Cristo aqui ele está mostrando, desenhando o rosto de um cristão. Cristo está dizendo, um cristão, um cidadão do reino, ele é assim. E o que um retrato falado faz? Se você é assaltado e você vai em uma delegacia e você vai retratar como era a pessoa que te assaltou, qual o primeiro detalhe que vem à mente? É a característica mais marcante daquela pessoa. Por exemplo, se o assaltante ele tinha um olho azul, outro verde, é dessa característica que você vai lembrar primeiro. Se o assaltante tinha, sei lá, um cabelo roxo, é isso que você vai lembrar primeiro. A característica mais marcante é a primeira a ser lembrada. E essa definição, se isso é verdade, aqui no Sermão do Monte nós temos, na primeira bem-aventurança, a característica mais marcante do rosto de um cristão. Como assim a característica mais marcante? Como é que nós identificamos um cristão no meio da multidão? Como é que um cristão é identificado no meio da multidão? E essa é uma mensagem muito desafiadora, sabe? Porque muitas vezes ela não é pregada, porque ela vai totalmente contra o nosso conforto. Ela vai totalmente contra as coisas que nós muitas vezes acreditamos ser verdade. Nós muitas vezes não queremos que a palavra de Deus nos mude, que a palavra de Deus confronte os nossos pecados. E por isso, por muitas vezes, ela é negligenciada. Porque ao estudar esse tema, ao estudar esse assunto, a primeira pergunta que vem à mente é: se Cristo está aqui desenhando as características, desenhando o rosto de um cristão, então quem sou eu? Eu sou a pessoa que Cristo está descrevendo? Eu sou essa pessoa que ele vai descrever nos próximos versos? Eu me vejo nessa descrição ou não? Quando Jesus fala essas características, eu estou como se fosse olhando para um espelho e me vendo ali? Se nós não estamos nos vendo nas características que Jesus exemplifica aqui, parece que nós não somos cristãos. Porque é isso que ele vai dizer. Será que essa pessoa se parece comigo ou não? E é esse o exercício que eu convido cada um nessa manhã a fazer. Ao ler o texto, perceber, olhar, tentar buscar, tentar se encontrar nesse texto. As bem-aventuranças, elas não são uma lista de coisas que você deve adquirir, de coisas que você deve comprar. Por exemplo, eu vou no supermercado, eu tenho uma lista de compras a fazer. As bem-aventuranças, elas não são assim. Ela não é uma lista de supermercado. Elas são uma lista de uma descrição de quem você é ou de quem você não é. Simples assim. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você se vê nas bem-aventuranças ou você não se vê nelas. E a nível de ilustração, você não pode simplesmente olhar para um pé de manga. O pé de manga tem uma descrição de itens que ele possui. Um tronco grosso, umas folhas um pouco mais compridas, um fruto meio diferenciado. Então, em formato mais ou menos ali de coração, a cor do fruto é diferente, o gosto é característico. Um pé de manga, ele não pode olhar para essa definição e dizer, então, peraí, deixa eu tentar me enquadrar aqui para ser um pé de manga. Um limoeiro, ele nunca vai conseguir ser um pé de manga. Ele pode até tentar. Ele pode dizer assim, ó, então eu preciso aqui de um tronco, de umas folhas, acho que vai dar certo. Ele pode até se fantasiar de um pé de manga. Mas, ao leigo, no escuro,
bem de longe, pode até ser que dê certo. Mas logo em seguida o sol vai aparecer e vai mostrar a verdade. Então, as bem-aventuranças, elas são um diagnóstico. É para você olhar para esses próximos versículos e tentar se enquadrar e ver se você se enquadra nessa lista. Nós hoje não vamos ver todas elas. Eu trouxe apenas uma delas nessa manhã, para que a gente possa entender e estudar sobre ela. Essa lista que vai seguir a partir de agora, ela identifica um cristão no mundo. Um cristão é identificado pelo quê? Como é que um cristão é identificado no meio da multidão? Por quem ele é. Pelas características que ele possui. Então, enquanto estamos lendo, você vai se identificar ou não. Você vai dizer se parece com você ou se é o oposto. E no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E a gente está muito habituado a entender ou a ler o texto fora desse contexto, muitas vezes, e achar que um pobre de espírito, é uma pessoa assim que não tem muitos recursos, assim, sei lá. Mas a bem-aventurança aqui dos pobres de espírito, o traço mais evidente do rosto do cristão é que ele é pobre. Ele é pobre. Como é que nós sabemos que estamos diante de um cristão? Nós temos a sensação de que estamos diante de alguém esvaziado. Alguém esvaziado. Então essa é a primeira característica e praticamente o traço mais importante do rosto do cristão. Ele é pobre. Ele é completamente esvaziado. Não existe cristão rico. E quando a gente fala isso, a gente está falando só de questões financeiras não, viu? Porque muitas vezes você pode dizer, mas aqui ele está falando de espiritual também. Então, assim, o dinheiro pode e o espiritual não é isso. Não existe cristão rico. Seja de bens materiais, ou seja, de se entender como uma pessoa que não precisa da graça de Deus. Então não existe cristão rico. Todos eles são pobres. Completamente esvaziados. Completamente esvaziados. O cristão, de verdade, ele anda por aí consciente da sua miséria. Ele não se compara com a pessoa ao lado, porque em algum momento ele pode se achar superior. Então o cristão de verdade, ele não se compara, porque o meu parâmetro de comparação não é o irmão. Em algum momento eu posso me achar melhor do que outra pessoa, e esse não é o padrão de comparação. O cristão, ele está diante de Cristo, e diante de Cristo ele perdeu. Diante de Cristo, ele é um nada. Ele não é nada, ele é um miserável, como diz Apocalipse, pobre, cego e nu. Então não existe cristão que se compare e se ache melhor do que os seus irmãos. Porque diante de Cristo, ele perdeu. Então o texto continua. O cristão, ele não se enxerga por qualquer virtude que ele possa possuir. Por exemplo, Manu canta muito bem, mas o cristão ele não se enxerga de acordo com essas virtudes que ele possa possuir. Por quê? Porque é impossível se exaltar diante da justiça de Cristo. É impossível se achar diante de um Cristo, diante de um Cristo justo, diante de um Cristo sem pecado. É impossível se exaltar diante dele. Diante de Deus, o melhor de nós está perdido. Diante de Deus, o melhor das nossas virtudes não são nada. E nós só chegamos ao ponto de dizer como Isaías, né? Então vamos só conceituar. Isaías está no meio do seu povo, Isaías é chamado ali por Deus, Isaías vê a Deus e ele responde como? Ai de mim.
Ai de mim, porque os meus olhos viram a Deus. Ai de mim, porque eu sou pecador e moro no meio de pessoas de impuros lábios. Então, esse foi o resultado de Isaías ao contemplar a Deus. E nós só chegaremos ao ponto de dizer, ai de mim, se nós contemplarmos a Deus. Se nós não contemplarmos a Deus, nós nunca chegaremos nesse lugar. Nós nunca chegaremos ao ponto de sermos esvaziados de nós mesmos e dizer, ai de mim, porque eu sou pecador. Interessante é que, e o que é, muitas vezes nós nos colocamos ao contrário dessa posição. O que seria ao contrário da posição do ai de mim, de Isaías, por exemplo? Como é que eu me comporto ao contrário do que Isaías fez? Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente olha para nós mesmos e dizemos assim, ó, bom de mim. Aquele, sabe, que anda por aí confiando nas suas próprias justiças, nos seus próprios méritos, na sua própria força. O Senhor, quando ele estava ali com seus discípulos, ele falou uma parábola muito interessante. Lá em Lucas 18, ele fala sobre um fariseu e um publicano. Os dois estão aonde? No templo, e um ora de si para si mesmo. Onde ele vai dizer, que bom que eu não sou como o restante dessas pessoas. Eu devolvo o meu dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou imoral, eu não sou indecente. Ele se julgava salvo pelas coisas que ele mesmo fazia. Interessante que eu espero que eu não seja esse tipo de pessoa. Eu espero que nenhuma aqui presente seja esse tipo de pessoa que quer ganhar favor de Deus por seus próprios méritos. Um cristão, ele é reconhecido porque ele é um pobre de espírito, completamente esvaziado. O cristão de verdade, ele entende a sua condição. Ele se entende que diante de Deus, ele perdeu. Não existe nada que ele possa fazer para se salvar. Quando andamos por aí, como é que nós andamos? Nós andamos no pensamento, ai de mim, porque eu vi a Cristo, eu vi a Deus? Ou nós andamos no pensamento, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está se metendo? Qual o nosso pensamento ao andar por aí? Ao ter relacionamento com outras pessoas? Ai de mim, porque eu vi a Deus? Sou pecador? Ou você sabe quem sou eu? Eu devolvo o dízimo. Eu vou à igreja toda semana. Eu faço isso, eu faço aquilo. Nós temos a tendência de transformar as coisas boas criadas por Deus em maldição para as nossas próprias vidas. Qual dos dois aqui, qual dos dois cenários pintados somos nós? Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristão é você? O cristão, ele é um pobre de espírito. Ele não tem moeda de troca. Ele não pode dizer a Deus, se tem algum crédito contigo, faz isso ou faz aquilo. Ele jamais faria isso. Porque ele sabe que se Deus fosse analisar a situação, ele dizia, poxa, tem crédito não, viu? Tá me devendo. Ele sabe disso. O cristão esvaziado, ele entende que diante de Deus ele perdeu. O cristão viu a Deus e isso revela quem ele mesmo é. Quando eu vejo a Deus, quanto mais próximos nós estamos, quanto mais nós contemplamos a Deus, mais nós também percebemos a nossa pecaminosidade. Quanto mais próximos, quanto mais nós vemos a Deus, mais nós temos a real certeza de quem nós somos e do quanto nós precisamos desesperadamente de um Salvador. O cristão, ele jamais chegaria a dizer assim, ó, eu decreto, eu ordeno. Oxi, quem é tu, hein? Tu não tem poder para decretar nada nem na terra, imagine no céu. Quer dirigir o braço de Deus agora?
Quer dizer o que Deus deve fazer, o que Deus não deve fazer? Um cristão de verdade, ele olha e ele ora, faz tua vontade na terra. Assim, do mesmo jeitinho que o Senhor faz no céu. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança termina assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase é a regra das bem-aventuranças, né? Todas elas apontam para o reino dos céus. Todas elas apontam para um cidadão do reino de Deus. Quanto mais consciência da nossa pobreza, do nosso pecado, da nossa limitação nós temos, mas Cristo estende sua mão em misericórdia para nos salvar. Porque Ele veio para salvar o perdido. Os sãos não necessitam de médico, os doentes sim. Então, quanto mais consciência nós temos do nosso pecado, mais Cristo estende a sua mão para nos salvar. E se essa frase é verdadeira, o oposto dela também é. Quanto mais desculpas nós criamos para defender a nossa imagem, quanto mais nós confiamos na nossa própria justiça, quanto mais nós somos ignorantes quanto aos nossos pecados e fracassos, mais Deus resiste, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se uma frase é verdadeira, o oposto dela também é. Quem somos nós? Nós somos cristãos que têm consciência da nossa pobreza, do nosso pecado, das nossas limitações, ou nós somos os cristãos que criam desculpas para defender a nossa própria imagem, para defender os nossos próprios pontos de vista. Na parábola de Lucas 12, aliás, de Lucas 18, que eu acabei de citar, do fariseu e do publicano, quem foi que desceu para casa justificado? Foi o fariseu, por se vangloriar das coisas que fazia e se vangloriar das coisas que praticava? Ou foi o publicano, que não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu? Mas a oração dele é: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quem é você nessa visão? Quem é você? Nós somos pessoas que estamos nos colocando e somos pessoas que nos esvaziamos porque entendemos quem somos, ou somos cristãos que ainda andam segundo a sua própria justiça? Qual dos dois? Somos conscientes do nosso fracasso, dos nossos pecados? Nós somos pobres de espírito? Ou somos ímpios, achando que temos justiça própria? Somos ímpios que nos vangloriamos porque nós não somos adúlteros? Porque, sabia que eu até jejum? E não é por causa de estética não, viu? É jejum bíblico. Será que somos nós assim? Só quem sustenta essa imagem de bom moço é quem ainda não viu a Deus. Um cristão de verdade, ele se reconhece como pecador. Ele reconhece quem ele é. Um cristão de verdade, ele sabe, porque ele contemplou o que é bom. E bom só existe um, que é o nosso Deus. Ele sabe quem ele é. Se nós nos identificamos, se nós não nos identificamos, aliás, com algumas dessas características, chegamos à conclusão que o primeiro traço do rosto do cristão parece que não faz parte da nossa vida. Se eu não conseguir me ver aqui, se eu não conseguir perceber o quão miserável, o quão pecador eu sou ainda, e inclusive, por incrível que pareça, tem gente que não se percebe. A gente deu uns estudos bíblicos e tinha uma pessoa que dizia que não precisava, porque ela não tinha pecado. Porque ela não se sentia pecadora. E às vezes a gente olha uma situação como essa e acha o extremo da coisa, porque é lá fora que isso acontece. Mas isso acontece aqui dentro também. Isso acontece conosco também. Muitas vezes nós não nos sentimos pecadores. Nós queremos sustentar uma imagem de bonzinhos, de bom moço, mas
se nós não contemplarmos a Cristo, nós nunca vamos perceber quem somos nós de verdade. Aí a pergunta vem então. Então, se eu não conseguir me identificar aqui, se eu não conseguir ver meu rosto desenhado, se eu não conseguir ver meu rosto pintado nessa primeira bem-aventurança, o que eu faço então? O que eu vou fazer então? E essa foi a mesma pergunta que as pessoas fizeram a Pedro, né? Quando ele faz o discurso lá, depois de Pentecostes. E o que nós fazemos? A resposta é simples. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Não tem nenhuma coisa que você faça que possa te salvar. Nada das suas forças, nada do que você tente fazer vai te salvar. Se o limoeiro perguntar o que eu faço para ser uma mangueira, a única resposta é: e meu filho, você tem que nascer de novo. E isso não é coisa que você pode fazer por você mesmo. Se não somos a pessoa que Cristo está desenhando aqui, não há nada que possamos fazer. Mas palavras do próprio Cristo, ele diz em Mateus 19, mas o impossível ao homem é possível a Deus. Ele pode fazer a obra de nos fazer nascer de novo. Ele pode fazer a obra de fazer com que eu e você estejamos nas características do cidadão do reino, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos transformar. A única coisa que podemos fazer é pedir ao Senhor que nos salve. É pedir a Ele que nos permita nascer de novo. É pedir a Ele que nos transforme, que nos guarde, que nos transforme para a sua honra e a sua glória. O cidadão do céu, ele tem uma característica. O cidadão do céu, ele tem um rosto. E o próprio Cristo desenhou esse rosto. O Sermão do Monte é um sermão aplicado, é um sermão falado para os discípulos. Que cada ensinamento desse sermão possa nos trazer um real ensinamento de que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Porque não é fácil, não é condição nossa, não é da nossa natureza sermos assim. Não é da nossa natureza, não é da natureza pecaminosa humana fazermos o que o próprio Cristo disse aqui no Sermão do Monte. Mas que essa possa ser nós possamos viver para esse reino, que nós possamos viver para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar uma canção nesse momento. E eu convido vocês a fazer de uma forma diferente hoje. Eu convido você que não conseguiu ver seu rosto desenhado, pelo menos na primeira característica do cidadão do reino, que é